Passamos a palavra nesse momento à senadora Vanessa Graciotin. Vossa Excelência tem o tempo necessário para o seu pronunciamento. Presidente, enquanto a Vanessa chega à tribuna, eu queria também me somar aqui em nome do meu partido, PMDB, senador Valdir Hoppe, assinando esse requerimento, né, de votos de pesar ao grande homem público que foi, o senador João Faustino, que ocupou tantas funções públicas, né, não só no seu estado, mas em outros estados também, e aqui como membro desta Casa do Senado Federal. As nossas sinceras condolências à família, aos amigos, a todo o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado. Será registrado em ato. Senadora Vanessa Graciotin, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. É uma alegria estar aqui na mesa conosco, ministro da Previdência e sempre senador. Eu falei ao ministro, presidente Paim, que dirige a sessão, que hoje cedo, quando eu cheguei para fazer minha inscrição, lá já estava o senador Figueiró. E muito triste nos falava que gostaria de abrir a sessão para falar de um grande amigo, de um grande homem público. E ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, ouvindo todos os apartes, que Vossa Excelência recebeu a presença do nosso ministro, querido senador licenciado, vejo que uma pessoa se foi, mas um grande exemplo ficou. Isso que é muito importante, senador. Então, eu quero cumprimentá-los a todos, dizer também que o nosso partido, senador Paim, também gostaríamos de assinar essa moção que foi apresentada, votos de pesar, para mostrar que era um homem acima de opiniões partidárias, um homem público, efetivamente. Então, cumprimento a Vossa Excelência, senador Figueiró, e a todos os demais senadores. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, hoje, dia 3 do mês de fevereiro, retomamos não só os trabalhos legislativos, com uma sessão concluída há poucos instantes do Congresso Nacional, presidida e dirigida pelo senador Renan Calheiros. Uma sessão de envio e entrega de mensagens com a programação para o ano, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, assim como um balanço feito do ano passado. E creio que todas as matérias, as opiniões, análises divulgadas pela mídia nesses últimos tempos, avaliando o desempenho do Brasil, da nação brasileira no último ano, podemos perceber que há uma tendência forte, infelizmente, de dizer que o Brasil teve um fraquíssimo crescimento econômico, aquém daquilo projetado e programado. Entretanto, como dito hoje na mensagem, e fartamente pela mídia também, o mundo ainda vive sobre uma situação de crise internacional, crise econômica. E os países estão trabalhando, se preparando para sair dessa crise e seguir no caminho do desenvolvimento. Assim ocorre com o Brasil. E não podemos nos esquecer jamais de que um dos países que menos impacto sofreu com essa forte crise econômica internacional, a partir dos Estados Unidos, depois da Europa, foi exatamente o Brasil. E o importante de tudo o que vem acontecendo, senador Paim, não são apenas os números frios. O Brasil teve um PIB que cresceu 1,9%, que tudo indica que deva ser o crescimento do nosso PIB, ou um superávit primário aquém daquilo projetado, ou o PIB não terá um crescimento de 1,9%, de 2% ou de 2,5%. São números frios. O que mais importa, como disse a presidenta Dilma, como dizemos todos nós diariamente daqui, é a que serve o crescimento e a quem serve o desenvolvimento. Porque crescer economicamente diz pouco, se o fruto desse crescimento, desse desenvolvimento fica concentrado na mão de poucos. É muito melhor, é muito mais saudável, é muito mais humano, é muito mais manifestação de justiça, um crescimento menor, porém com uma grande desconcentração de renda e distribuição de renda, do que um crescimento maior com uma forte concentração de renda. Então, acho que é isso o esforço de todos, exatamente para que o Brasil siga se desenvolvendo, crescendo, mas melhorando, acima de tudo, a qualidade de vida das pessoas. E assistimos também, ouvimos muitas críticas em relação à lei, à política que estabelece a política de recomposição do salário mínimo. Segundo os economistas,
economistas que falam muito economês e pouco, é uma linguagem pouco popular, pouco vinculada à população, essa lei seria uma das razões dos problemas fiscais do Brasil, porque indexa a economia. Ora, temos um longo caminho a trilhar até chegar ao ponto de recuperar todas as perdas salariais ocorridas e impostas aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras nos últimos tempos. Mas o fato é que há uma melhoria na condição de vida do trabalhador, na composição salarial de trabalhadores e trabalhadoras, assim como no nível de empregabilidade. E isso ouvimos muito hoje num ato muito rápido, mas muito significativo, ocorrido hoje no Palácio do Planalto, quando da posse de novos 4 ministros. A presidenta Dilma foi a única a se manifestar e aproveitou a oportunidade no dia em que Poder Legislativo e Poder Judiciário retomam os seus trabalhos ordinários para também fazer, do ponto de vista do Executivo, um balanço sobre o desempenho da economia brasileira, das políticas sociais do governo brasileiro e das perspectivas para este ano de 2014. Um ato onde tomaram posse o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, em substituição à ministra Gleisi Hoffmann, que retornará a essa casa e iniciará em breve creio, tenho convicção absoluta, uma bela campanha pelo governo do Estado do Paraná. A posse de Arthur Quioro, que substitui também Alexandre Padilha, candidato ao governo de São Paulo, no Ministério da Saúde, assim como Paim, José Henrique Paim, até então secretário executivo do Ministério da Educação e que assume a titularidade do Ministério, substituindo o ministro Aloysio Mercadante e ministro Thomas Traumann, que substitui ministra Helena Chagas, ministra do governo Dilma, do governo brasileiro das comunicações. Então foi um ato importante. Quero destacar aqui que este balanço que o Senado Federal apresenta, o balanço apresentado no plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados, em sessão do Congresso, é muito importante. Entretanto, o mais importante, aquilo que creio devemos todos assimilar, é o fato de que precisamos trabalhar e trabalhar muito num ano complicado, senador Eduardo Braga, líder da nossa presidenta aqui nessa casa, num ano complicado por ser um ano eleitoral e um ano de realização de Copa do Mundo, e Copa do Mundo que acontecerá aqui no Brasil. Então, temos que ter a consciência da necessidade, da importância de seguirmos trabalhando a fim de votarmos pautas importantes, projetos que já têm a sua votação iniciada e que devemos concluir. E, antes de continuar e aqui eu posso citar a questão da reforma política, um tema complexo. Entretanto, creio que não é porque não há nenhum tabu que diga em ano eleitoral não se deve debater reforma política. Eu não vejo assim. E mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, senador Eduardo, senador Táxi, está a poucos votos para a conclusão de uma sessão de julgamento acerca da constitucionalidade ou não do financiamento por parte de empresas diretamente a candidatos. Então, é um tema que, independente da iniciativa do Congresso Nacional, do Senado Federal, voltará à ordem do dia por conta dessa decisão do Supremo. Por tudo o que temos ouvido, o que temos lido, há uma forte tendência de considerar inconstitucional aquilo que eu particularmente considero como inconstitucional: o financiamento direto de empresas a candidaturas, com a leitura do princípio constitucional de que isso desequilibra significativamente e, portanto, distorce a representação política nessa casa. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Eduardo. Senadora Vanessa. Senadora Vanessa, Vossa Excelência traz ao debate, exatamente no dia em que reabrimos os trabalhos do Senado e do Congresso Nacional, a pauta que esta Casa e o Congresso terão que enfrentar num ano político,
no ano em que teremos eleição geral no Brasil, para presidente da República, para senadores, para deputados federais e para deputados estaduais, bem como teremos uma Copa do Mundo no meio do calendário do ano de 2014 e a Copa do Mundo no Brasil, não é? Com, portanto, feriado nas escolas, o calendário das escolas já está sendo alterado em função desta programação do ano de 2014. E os temas que nós temos para debater nesta casa são temas importantíssimos. São temas federativos que dizem respeito ao Pacto Federativo da Federação Brasileira, do reequilíbrio financeiro entre estados, municípios e União sobre temas importantes, que farão parte, inclusive, do próprio debate da campanha de 2014. Temas na área de infraestrutura, da regulação na infraestrutura. O Brasil tem demandas importantes nessa área e ainda temos muito o que fazer nesta questão. Temas como o da reforma política, que Vossa Excelência acaba de levantar, e do financiamento de campanha, como Vossa Excelência mesmo colocou. O Senado, o Supremo Tribunal Federal está, neste momento, em processo de votação de uma ação promovida pela OAB, com vistas para o ministro Teori Vásquez, que está em verdadeiro processo de votação a questão da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, no financiamento de campanha ou não. Ora, isso muda por completo o panorama das eleições se essa decisão não for modulada. Portanto, são temas que nós precisamos debater. Mas eu também quero aqui dizer ao povo brasileiro e destacar a qualidade com que Vossa Excelência sempre desempenhou o seu papel como parlamentar, seja na Câmara de Vereadores em Manaus, seja na Câmara de Deputados Federais aqui em Brasília, seja aqui no Senado da República. Uma senadora sempre atuante, que representa o nosso querido Amazonas aqui no Senado, com uma distância que é medida por horas de viagem, são quase 3 horas de voo entre Manaus e Brasília, portanto, 3 horas de jato na Europa, você praticamente cruza a Europa, num custo de passagem inacreditável para a nossa região. O senador Jorge Viana já foi à tribuna, já levantou essas questões do custo de viagens para a Amazônia, para o Acre, para o Amazonas, para o interior do estado do Amazonas. A aviação regional é um verdadeiro escândalo, as passagens para a aviação regional. E aí o Brasil se assusta com o custo que isto pode representar na representação do parlamentar. Quero dar este depoimento sobre o trabalho de Vossa Excelência, sobre a inteireza de Vossa Excelência nesta casa, sobre a representação de Vossa Excelência sobre o Estado do Amazonas e sobre os seus eleitores, com um testemunho de alguém que lhe conhece em quase toda a sua carreira política, para trazer essa solidariedade à senadora, à mulher, à mãe, à esposa, mas, acima de tudo, à cidadã consciente, Vanessa Graziotin. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Eduardo, e tenho certeza que Vossa Excelência se refere, quando fala de minha atuação parlamentar, à publicação na imprensa, nesses últimos dias, dos gastos dos senhores parlamentares. Não só do Senado, mas da Câmara também. Primeiro, eu quero dizer que isso é uma vitória. A divulgação disso é uma vitória, porque não há uma outra forma da população ter a possibilidade de fiscalizar os gastos públicos que não seja através da transparência. Então, isso é uma vitória muito importante. E o Poder Legislativo, eu tenho ocupado essa tribuna para falar muitas vezes, é o campeão em transparência, talvez exatamente por isso seja o poder mais exposto. Segundo, nós, parlamentares brasileiros, dispomos de uma verba para a manutenção do mandato, para a divulgação do mandato. E, no meu caso, essa é a única fonte capaz e que eu tenho para fazer e desempenhar o mandato, seja no aluguel de escritório, seja no que for. E o que a imprensa divulgou foram os gastos parlamentares. Eu fico feliz que em nenhum momento nenhuma irregularidade tenha sido citada, porque efetivamente não há. Não há. O grave seria
gastos declarados e não existentes. Grave seria gastos declarados equivocadamente. Isso seria muito grave. Eu me orgulho muito, senador Paim, de dizer aonde quer que eu vá que o único financiador do meu trabalho político é o povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma empresa que financie nenhum material de divulgação, eu não tenho absolutamente nada. Aliás, nem empresária sou. Vivo única e exclusivamente do salário que recebo daqui. Tenho muito orgulho disso, aliás, foi assim em toda a minha trajetória política. Então, não me incomoda absolutamente nada. O que me incomoda um pouco é o fato de, muitas vezes, não digo a imprensa, mas determinados comunicadores tentar como se fosse algo ilegal, que de ilegal, que de imoral não tem absolutamente nada. Então, repito, a transparência, que, aliás, precisa estar presente em todos os órgãos do poder público, em todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo, em todas as esferas, dos municípios aos estados. O pior é não se conhecer, não saber, não ter a possibilidade de fiscalizar como um prefeito aplica o dinheiro, como um senador utiliza a sua verba indenizatória, como um deputado federal utiliza da mesma forma. Então, me refiro a isso. Mas, senador Eduardo, senhores senadores, Vossa Excelência terá um grande trabalho como líder do governo e pré-candidato que é do governo do estado do Amazonas, porque é uma pauta extensa, uma pauta delicada e que tem que ser enfrentada. O senador Renan utilizou um termo que foi muito comentado posteriormente, que é preciso que façamos um rolezinho legislativo. O que é um rolezinho? O que seria um rolezinho legislativo? Nada mais do que o legislativo brasileiro entender da necessidade de uma atuação mais forte, sobretudo nesse primeiro semestre do ano, para seguirmos com as votações. Porque ano passado, senador Paim, tivemos um ano positivo, eu creio. É claro que nem tudo que precisava ser votado foi, mas vamos analisar algumas matérias importantes. A PEC das domésticas, há quantos anos aqui tramitava? A PEC das empregadas domésticas, vários projetos de combate à corrupção, projetos que melhoram o grau de relacionamento entre executivo e legislativo, a regulamentação da votação dos vetos presidenciais, isso não é pouca coisa. Entrou o presidente, saiu o presidente depois do processo de redemocratização e os vetos ficavam nas gavetas. Mudamos isso, tivemos a coragem de mudar isso. Isso é muito importante. O programa Mais Médicos, que foi hoje, eu fui à posse, a transmissão de cargo no Ministério da Saúde, e lá não há dúvida nenhuma, há uma convergência de pensamento, de análise, de que o programa Mais Médicos é um dos programas mais importantes adotados na saúde nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Não porque traz médicos de fora, mas porque muda completamente a relação profissional desses profissionais da saúde com o próprio Sistema Único de Saúde, porque ao lado da vinda dos profissionais de fora, a grande maioria de Cuba, nós temos a ampliação das faculdades, das universidades de medicina, nós temos uma mudança na política de formação de profissionais especialistas, que até então quem determinava tudo, absolutamente tudo, eram as sociedades, Sociedade de Oftalmologia, Sociedade de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia. Não pode ser assim. O número de profissionais tem que seguir o padrão da necessidade da população. Enfim, é um programa importante que acabou que o Congresso, que iniciou a matéria com um debate extremamente acirrado, votou quase que por unanimidade, com todos os partidos fazendo uma crítica aqui, outra crítica acolá, mas com todos os partidos encaminhando favoravelmente a votação do programa Mais Médicos. Também votamos aqui o projeto que vai mudar o nosso país, não tenho dúvida nenhuma, que determina e direciona 75% dos recursos dos royalties para
à educação e 25% para a área da saúde. Nós vamos ter a continuidade, portanto, de todos os avanços obtidos já na área de educação. E que não foram poucos, não foram muito poucos. Já esse ano, de acordo com os cálculos do governo, quase 1,5 bilhão de reais, de quase 1,5 bilhão, deveremos ter em torno de 3 bilhões no ano de 2015, mais 1,5 bilhão agora, mais 3 bilhões em 2015, 6 bilhões possivelmente em 2016, até novos 13 bilhões no ano de 2018. Isso, repito, mudará bastante a realidade da educação que já vem avançando. E aí é preciso garantir aos profissionais dessa área um salário mais condizente com a sua importância. E, para concluir, senhor presidente, eu que aqui falo da importância de nos dedicarmos muito aos trabalhos, creio que há um tema que está na pauta, tanto na Câmara, em breve virá para cá. 2 temas eu quero me referir, que parecem que são temas regionais, mas são temas nacionais. Um é a PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus, uma PEC de autoria da presidenta Dilma, que está na Câmara para ser votada e depois encaminhada aqui ao Senado Federal. Falarei durante a semana e as próximas semanas sobre essa matéria. E outra é um projeto também de emenda constitucional, cujo relator é o senador Aníbal, aqui na Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, que determina melhores condições e um resgate dos soldados da borracha. Creio que são matérias que para nós são muito caras e muito importantes. E para nós, não só os amazônidas, mas para nós, todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada, senador Paim. Muito bem, senador Abraço Graciotin.